Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos no capítulo 15 de Êxodo. Nós já falamos sobre a passagem do povo entre o Mar Vermelho, a destruição do povo egípcio, e agora nós vamos falar sobre o cântico de adoração ao Senhor. Após a vitória, após passar por um ciclo em que o povo estava cativo, foi ali tido várias e várias demonstrações de poder ao Senhor sobre a vida do povo, sobre o povo do Egito, e agora nós vamos ver o povo celebrando a conquista de ver ali a derrota do inimigo que tinha ali o aprisionado, que tinha feito ele sofrer, e agora o início de um novo ciclo para aquele povo. Agora vamos ver a forma como Deus vai trabalhar agora o pensamento, a forma de como aquele povo agora já não estavam mais cativo em correntes fisicamente, mas agora precisava ter ali um processo de purificação dentro da sua própria mente, dentro da visão de mundo a qual eles tinham. Mas antes da gente dar continuidade, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se tem agregado na sua vida, se tem feito você aprender, peregrino, se tem levado você cada vez mais a ter ali uma comunhão com o Senhor, trago discernimento para você. Compartilhe com os peregrinos para que cada vez mais essa mensagem chegue mais longe. E como eu disse, hoje a palavra se encontra no livro aí de Êxodo, capítulo 15. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor sabedoria e discernimento. Feche seus olhos, caso possa, caso não possa, entre em espírito de oração. Pai amado, bendito és o Senhor, adorar tu és, ó Deus. Graças nós te damos porque tu és bom. Fala com cada um de nós através da tua palavra. Que o teu nome cada vez mais seja glorificado através de cada um de nós. Dá-nos discernimento e entendimento para viver continuamente a tua palavra. Amém, glória a Deus. Olha o que diz aqui, peregrino. O cântico de Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. Versículo 2. O Senhor é a minha força e meu cântico. Ele me foi por salvador e este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Jefferson, por que eles exaltavam aqui ao Senhor? Eles exaltavam, peregrino, porque independentemente do que tinha acontecido, independentemente do povo ter ali muitas vezes ali blasfemado, ter falado que iria morrer no Egito, que iria morrer ali em frente ao Mar Vermelho, eles verem agora que Deus ele não tratou com o povo com juízo, mas sim com graça, com misericórdia. O nosso Deus ele é assim, peregrino. Ele é um Deus de graça, ele é um Deus de misericórdia. Mas se você não se arrepender, se você não tratar de mudar a rota, corrigir o caminho, infelizmente ele também é Deus de juízo. Porque nós vimos que o povo do Egito, que o rei do Egito, teve N possibilidades de fazer com que essa dor, que essa destruição, que esse momento, esse marco em que eles acabaram sendo ali mortos entre o Mar Vermelho, não viesse a acontecer. Porque o Senhor disse: libera o meu povo. Deixe o meu povo ir para que vocês não sofram, para que não venha sobre vocês peste, para que vocês não tornem a sofrer mais do que já veio sobre vocês dores. Mas por causa do ego, do orgulho, da necessidade muitas vezes de querer inflar o seu grande achismo de achar superior, aconteceu isso com o rei do Egito. E aqui nós vemos que o povo eles estavam glorificando ao Senhor, porque eles disseram: mesmo, ó Pai, aparentemente sendo impossível para nós sairmos do local de cativeiro, nós alcançamos aí a salvação por meio do Senhor. E aqui o povo estava louvando a Deus. E é isso que nós temos que fazer: louvar, peregrino, louvar ao Senhor, independentemente das circunstâncias, porque em todo momento Ele é bom, por mais que aparentemente tudo ao seu redor esteja indo de mal a pior. Mas se lembre que você sempre terá um Deus que está pronto a estender a mão. E olha o que diz mais. Versículo 3. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o meu nome. Olha o que diz. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército e os seus capitões
afogaram-se no mar vermelho. Versículo 5, os vargalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Versículo 6, a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribais os que se levantam contra ti. Enviais o teu furor que consome como restolho. Olha aí, peregrino. Então o povo estava dizendo, Senhor, não há quem possa suportar a tua mão, não há quem possa permanecer de pé perante a tua presença, sem que seja aqueles que se entregam ao Senhor, sem que seja aqueles que reconhecem a sua pequenez, sem ser aqueles que reconhecem que o Senhor é Deus. E ele diz aqui, porque o teu furor consome como restolho. Ele está dizendo que a mão, a destra do Senhor, ela é tão potente que ela consome. Consome o que, Jefferson? Consome tudo aquilo que é iníquo, porque Deus ele é justo. Olha o que diz mais. Com o resfolgar da tua narina, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, os vargalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei e repartirei o despojo. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão o destruirá. Aqui nós vemos que o povo do Egito se vangloriava dizendo, eis que agora não me escapará mais o povo de Israel. E nós vemos que mesmo com aparente ali não há saída, aparentemente não havia saída, que havia somente a morte. O Senhor Jesus fez sair em meio à escuridão, em meio à neblina ali do caos que aparentemente ia ser inevitável o povo de Israel escapar. O Senhor traz ali uma porta em meio a tudo o que poderia ser de errado. O Senhor traz uma porta de saída, uma luz para poder iluminar o povo. E nós vemos mais aqui. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, e arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento o mar, sobre os cobriu, e afundando-se como chumbo em águas impetuosas. Versículo 11. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificar em santidade, terrível feitos e glorioso, que operas maravilhas? Então quem há, peregrino? Quem há como o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? E quem há que possa se assemelhar a Ele? Se lembre, peregrino, que o Senhor continua assentado e dominando entre todos os céus e governa em todas as esferas. E tudo que acontece, aparentemente você pode estar dizendo, Jefferson, está tudo fora do controle do Senhor. Mas pelo contrário, tudo está sob o governo dele e nada passa desapercebido, peregrino. Não se esqueça disso, que ele é soberano. E até mesmo os demônios e Lúcifer, Satanás, se rendem a ele e têm que o obedecer. Olha o que fala mais aqui, peregrino. Versículo 12. Estendeste a destra e a terra o estragou. Com a tua benignidade guiaste o povo que salvaste, com a tua força e levaste a habitação da tua santidade. Versículo 14. Os povos ouviram e lhe estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes dos filisteus. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apoderaram o temor, esmoreceu todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, embundece com pedras, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo, que admirastes. Olha que o que o pessoal cantava ao Senhor. Eis que agora todos nos temem, não por causa da minha força, Pai, mas por causa do teu poderio, por causa da tua salvação, que era impossível aos olhos humanos. Também é dessa mesma forma, peregrino. Da mesma forma como o povo de Israel foi salvo,
você também pode ser salvo pelo Senhor, se você render ao Senhor as suas dores, angústias e medos. Se você colocar sobre o Senhor a sua dor, a sua necessidade, se você colocar a sua confiança nele e permanecer fiel, saiba que o Senhor ele é justo e também ele é um Deus cuidador e zeloso para te salvar. Olha o que diz mais versículo 16: sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudece como pedras, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que admirastes. Tu o introduziste e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, que preparaste, em outras palavras, o Senhor para a tua habitação, no santo, ó Senhor, se as tuas mãos estabeleceste. Versículo 18: o Senhor reinará por todo o sempre. Versículo 19: porque os cavalos de Faraó, como os seus carros e como os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tomar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pés enxutos pelo caminho do mar. Pode ser que você esteja como o povo de Israel, passando entre o mar vermelho, peregrino, passando em meio ao caos, em meio a turbilhões de problemas, mas saiba que assim como o povo de Israel alcançou a saída, alcançou passar com os pés enxutos em meio à tempestade, em meio ao turbilhão ali de problemas, assim mesmo é Deus contigo. Ele não vai deixar que você perca ou se destrua ou acabe ali sendo sufocado por causa dos problemas. Ele vai permitir que, se você permanecer fiel a Ele, passe assim como Israel, com os pés enxutos, em outras palavras, sem sofrer dano, mas crescendo em meio àquele caos, criando cada vez mais maturidade em meio às dificuldades. Porque é isso que o Senhor ele quer de nós, peregrino. Em meio a esse tempo a qual nós estamos cada vez mais, um tempo de dor e sofrimento, um tempo em que tudo está sendo questionado entre o que é realmente verdade, o que é mentira, em que a mentira tem sido prevalecida por causa dos muitos que assim a proferem, tornando aparentemente, aos olhos dos leigos, a mentira se torna verdade. Em meio a esse tempo que nós estamos entre guerras de narrativa, somente a palavra para nos fazer cada dia mais continuar nos guiando para o caminho do alvo, para nos fazer sermos ali santos, separados ao Senhor, para vivermos sobre princípios. Por isso nós precisamos continuamente estarmos aos pés do Senhor e nos alimentamos dessa palavra para não desviar o olhar, para não ser enganado como os outros que estão sendo enganados por causa da falta de discernimento. Jefferson, e como é que eu alcanço o discernimento? Você alcança o discernimento aprendendo de Deus, lendo a palavra e se alimentando o teu espírito e mortificando a sua carne, peregrino. A partir do momento que você mortifica a carne, reduzindo a vontade da sua carne, através de adoração, através de jejum, você faz com que o teu espírito que está pronto, porque a palavra de Deus diz o seguinte, peregrino: eis que o teu espírito está preparado para toda e qualquer guerra, adversidade, mas a carne ela é fraca. Então, você precisa cada vez mais mortificar a carne para que ela não tome o controle sobre a tua alma e sobre a tua mente, mas que você, pelo contrário, faça a tua alma governar o teu corpo e assim você manifeste a vontade de Deus e saia daqueles conflitos e daquelas loucuras em que a mentira aparentemente se torna verdade. Olha o que diz mais no versículo 20. As profetisas de Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou o mar, os cavalos e os seus cavaleiros. Versículo 22. Fez Moisés partir Israel do mar vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber a água de Mara, porque eram amargas, e por isso chamou ele de Mara. Jefferson, mas Deus era com o povo, mas mesmo assim chegaram no lugar onde a água era amarga. E agora o que é que acontece? Peregrino, você pode estar dessa mesma forma,
Você acabou de celebrar o Senhor, acabou de vencer uma guerra e aparentemente você vê novos problemas levantando. Entenda, peregrino, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, continuamente nós temos que ser solucionadores de problema, porque não vai haver um dia sequer que nós não vamos ser entregues à morte. Como o Senhor falou, nós somos entregues continuamente à morte, mas tem de bom ânimo, porque o nosso Deus venceu, nós também venceremos. E essa vitória, peregrino, não é uma vitória somente física, porque você pode até perder o corpo físico, mas a sua vitória está linkada a Deus, a sua vitória está linkada a você alcançar a salvação, você ter a certeza de que se hoje for o último dia que você puxou o fôlego sobre esse corpo físico, você tem a certeza que a tua alma tem um Deus e que ela já está preparada e adornada para o teu noivo. Porque esse é a nossa missão, peregrino. A nossa missão é continuamente passar por essa terra, cumprir o nosso propósito, glorificar a Deus e levar para Ele os nossos frutos através daquilo a qual o Senhor nos pediu e assim alcançar a salvação. E olha o que aconteceu aqui no versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Jefferson, o povo que agora estava há pouco tempo, há 3 dias atrás, louvando ao Senhor, agora estava murmurando. E aqui é onde é que está o problema, peregrino. Muitos peregrinos se autodestroem. Olha aí, se autodestroem por causa disso, por causa da murmuração, por causa de você que viu o poder de Deus, já viu a manifestação do Senhor, já viu o Senhor te tirar de N problemas, de te trazer socorro quando já não havia mais. Quando chega alguns problemas tão pequenos, o povo estava num lugar onde havia água. Em vez deles agradecerem a Deus, em vez deles aclamarem, orarem ao Senhor, eles estavam murmurando e reclamando, dizendo que vida triste, ou que local amargo, ou que terra mais horrível. Deus não olha para mim. Em vez de eles dizerem: eu lembro que o Senhor me salvou do Mar Vermelho, então, Senhor, rendo-te graça, transforma esta água, faz com que ela se torne ali água bebível. Só que não, em vez disso eles estavam blasfemando. Será que você não está da mesma forma? Você sabe do poder do Senhor. Em vez de abrir os seus lábios para o adorar, você tem aberto os seus lábios para reclamar. E você tem tornado aquela pequena circunstância em um local de envergonhar você mesmo perante o Senhor, por não acreditar no poder dele. Assim era o povo de Israel. Estavam agora se envergonhando perante o Senhor, porque estavam blasfemando em vez de louvar e agradecer ao Senhor por tudo quanto eles passaram e por eles verem que Deus estava com eles. Olha o que diz mais. Versículo 26. E disse: ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhum deles você venha a desviar, e nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o povo do Egito, pois eu sou o Senhor que te sarei. Versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Olha aí, peregrino. Jefferson, eles chegaram a um lugar onde havia águas doces. Sim. Deus, ele sempre preparou o peregrino o melhor para você. Não se detenha em meio à trajetória. Não se detenha em meio a um ciclo. Não se detenha no meio do caminho. Se o caminho ao qual você está passando não tem o que você beber, não pare aí. Não seja como o povo de Israel que parou para reclamar, mas continua, porque mais na frente Deus ele já tem preparado algo para você. Porque nós vimos aqui que em Mara não havia água para beber. Mas já há um pouco mais além, em Elim, local e palmeiras para poder descansar. Mara não havia palmeiras para descansar, não havia local para poder ficar abaixo na sombra. Mas o Senhor tem sempre preparado o melhor. Mas cabe a você não se esquecer que Ele é um Deus bom, misericordioso, e que você tem que refrear a sua língua. Sim, refreie a sua língua, controle ela, para que você não torne as bênçãos do Senhor amargas sobre a sua vida, para que você não torne a impedir a graça do Senhor de chegar até você. Porque o que impede, peregrino, muitas das vezes, a bênção de chegar até nós, não é Deus, não é o outro,
não é as coisas que vêm até você, mas você mesmo. Quando você abre os seus lábios para reclamar, em vez de agradecer. Jefferson, eu tenho que agradecer, sim. Independentemente do que aconteça, abra os seus lábios e diga: Senhor, graças te dou, porque eu estou vivo e porque eu sei que a tua fidelidade é perpetuamente sobre a minha vida e minha casa. Essa era a palavra de hoje, peregrino. Nós vimos como Deus salvou o povo do Egito, como eles celebraram ao Senhor, mas que por causa de, depois de 3 dias, já se esqueceram do cuidado de Deus. Não deixe que o tempo roube do seu coração as palavras do Senhor. Não deixe que o tempo faça você esmorecer e se esquecer de quem é Deus, mas que você se lembre continuamente dele, se alimentando da palavra para não desviar do caminho. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, perfeito és o Senhor. Meu Deus, que os nossos lábios venham estar sempre prontos a te louvar e, meu Pai, prontos também para poder ser refreados, para não blasfemar. Que nós venhamos, meu Pai, aprender a manter as nossas línguas, ó Pai, fechadas em nossas, meu Pai, dentes, para que não venham falar o que não deve. Meu Deus, faz a tua vontade, abençoa cada peregrino, dai cada discernimento sobre eles, abençoa essa nação, traz sobre eles, ó Pai, orientação, crescimento, para que eles saibam, meu Pai, se posicionar como os filhos, meu Pai, santos, separados do Senhor. Abençoa cada um deles. Amém. Glória.